Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruvian e o meu salvador de hoje está um pouquinho diferente, porque ao mesmo tempo que vou gravar um vídeo que eu já fiz aqui pro canal, também tem um detalhezinho diferente que vamos ver hoje, que eu vou gravar um vlog de leitura, mas não é qualquer vlog de leitura. É um vlog de leitura em 24 horas, de eu ler um livro em 24 horas ou menos ou mais. Vamos ver como é que vai ser isso, vamos ver se eu vou dar conta deste desafio. E o livro que eu escolhi para esse desafio foi Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy, que a Janet, eu acho que a maioria das pessoas, assim como eu, também conheceu ela através de iCarly, porque ela era uma atriz estadunidense. Ela estreou a iCarly, que foi uma série que fez mega sucesso na minha adolescência, e depois ela acabou estreando Sam e Cash também da Nickelodeon, junto da Ariana Grande. Então foi uma pessoa que eu lembro de assistir a iCarly, de eu ver a Sam e a Carly juntas, meu Deus, que bacana. Então acho que a maioria das pessoas devem ter essa referência da Janet, assim como eu, de ter conhecido ela também desse jeito. E como o próprio nome do livro já diz, esse livro daqui, a Janet vai falar um pouco sobre a relação dela com a mãe dela, da vida pessoal dela, de várias questões que dá pra poder entender que essa relação era bem tóxica, problemática, abusiva em certos aspectos. O título do livro já diz tudo. Estou feliz que minha mãe morreu. Inclusive a própria atriz, a Janet, já falou sobre esse assunto em algumas entrevistas, podcasts, dando mais alguns detalhes. Eu já vi pessoas falando também sobre esse livro, sobre conteúdo. Então já imagino que não vai ser assim uma leitura assim tão fácil, que talvez vão ter alguns momentos difíceis de relatos da própria Janet. Mas eu acho que eu vou dar conta, até porque não é um livro assim tão grande. Olhando aqui é pequeno. Eu vou tirar aqui na embalagem, mas eu realmente estou muito empolgada para poder ler esse livro, porque eu vejo todo mundo comentando dele desde o final do ano passado. É um livro que realmente tá hypado e eu acho que mais gente ainda vai falar sobre ele. É um livro que tá dando o que falar. E eu tô curiosa, até porque eu já vi várias entrevistas que a Janet deu sobre o assunto, que ela comentou não só sobre o livro, mas também sobre a relação dela com a mãe dela, de como era problemático, de várias coisas que aconteceram. Tô vendo aqui, o livro tem umas quase 300 páginas, 299. Então vamos ver se eu vou dar conta de ler esse livro em 24 horas, ou mais ou menos. Agora são mais ou menos 9 horas da manhã do dia 7 de janeiro de 2023, então eu tenho até 9 horas da manhã do dia 8 de janeiro para poder finalizar esse livro. E vocês vão me acompanhar nessa jornada, nesse meu dia, de eu lendo o livro, comentando com vocês. Então a gente vai ficar aqui juntinhos, grudados, para poder falar sobre Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Então já aproveitem para vocês poderem se inscrever aqui no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Extra Ruvian. E também aproveita para vocês poderem me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o Bubble, e o Instagram, que é o Extra Ruvian, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Mas sei bem que não devo contar para minha mãe que eu me inspirei em seu comportamento imprevisível e violento. Isso apenas invocaria mais comportamentos imprevisíveis e violentos. Quero vê-la calma e estável. Quero vê-la feliz. Não quero mais ser atriz. Aviso antes de sequer perceber que disse isso. Minha mãe olha para mim pelo retrovisor. Uma mistura de choque e decepção preenche seus olhos. Eu me arrependo na hora de ter dito algo. Não seja boba, você adora ser atriz, é o que você mais ama fazer, diz ela em uma forma que faz soar como uma ameaça. Olho pela janela. Essa parte de mim, que quer agradar ela, acha que talvez ela esteja certa.
que talvez seja o que eu mais amo e eu apenas não saiba, não perceba isso. Mas essa parte de mim que não quer chorar em cena, que não quer ser atriz, que não se importa em agradar minha mãe e só quer me agradar, essa parte grita comigo para se manifestar. Meu rosto arde, mas me obrigo a dizer algo. Não, eu realmente não quero, não gosto, me deixa desconfortável. Bem, gente, tô passando aqui pra poder dar algumas atualizações. Tem mais ou menos uma hora e meia que eu tô lendo o livro e eu simplesmente não consigo parar. Eu parei no capítulo 35, página 123, e já vou fazer uma observação sobre a estrutura do livro. Os capítulos são bem curtinhos, são bem pequenos capítulos, então acaba sendo uma leitura muito rápida nesse sentido. E também a escrita é fácil, eu gostei bastante da tradução, então realmente está sendo uma leitura muito envolvente e que eu tô adorando, mas ao mesmo tempo também não é muito fácil de ler, porque tem algumas situações aqui que a Janet fala que ela passou com a mãe dela que, ai cara, é simplesmente agoniante. Enquanto eu ia lendo esse livro, eu ia anotando várias notas no meu celular sobre observações sobre a relação da Janet com a mãe dela, de algumas questões abusivas, tóxicas que a mãe dela fazia. E cara, eu sinto muito pena dela por ter convivido com uma mãe dessas, meio narcisista, não sei se seria o termo mais adequado para poder falar, mas realmente me doeu demais dela abrindo mão dos desejos dela, das vontades dela, fazendo várias coisas para poder agradar a mãe dela, da mãe dela com um comportamento extremamente querendo controlar todos os aspectos da vida dela, mandar, não, você tem que comer o sorvete de coco porque esse é o seu favorito, você não pode mudar o sabor favorito do seu sorvete, ela vai com o sorvete que a mãe quer porque ela não pode pedir outro sabor. Ou, por exemplo, fingir que rosa é a cor favorita dela e não roxo, porque a mãe quer que ela goste de roxo. Quando ela começa a crescer, os peitinhos começaram a desenvolver, ela entra numa obsessão de eu não posso crescer, porque senão eu vou começar a perder trabalho, porque eu pareço ser mais nova de como eu realmente sou. Então ela começa a fazer uma restrição calórica por conta da mãe dela, que a mãe dela começa a incentivar essas questões alimentares, para ela poder ficar pesando muito menos do que seria o ideal para a idade dela, para poder parecer mais magrinha, menorzinha, mais jovenzinha, para poder pegar mais trabalhos, dela realmente se privando de viver para poder fazer o que a mãe dela quer. Eu acho que nem é preciso dizer o quão tóxica é essa relação. E bem no início do livro, essa questão do peso, como eu falei, que a mãe dela, quando ela era bem pequena, eu acho que por volta de uns 10, 11, 12, 13 anos, que ela não fala exatamente a idade dela, mas fala quando os peitos começam a se desenvolver, então acredito que seja mais ou menos nessa fase da pré-adolescência, julgando como foi comigo, com minha irmã, por aí, com minhas amigas, então acredito que seja nessa fase que ela já começa com essa questão de comida, de controlar quanto que ela pesa, das calorias, dela se pesar 5 vezes ao dia. Ela até conta que teve uma vez que ela foi ao médico e que ela ficou muito triste, porque no médico deu que ela pesava 27, sendo que na casa dela tinha dado que ela pesava 26. Gente, imagina uma criança uma criança de 10, 13 anos, por aí nessa fase da pré-adolescência, pesando 27 quilos. Ela falando, estou muito ansiosa porque eu vou pra casa pra poder comer meu picolé sem açúcar, minhas comidas sem açúcar, e tudo isso por conta da mãe dela incentivando essa questão do peso. E logo no início do livro, antes de começar no prólogo, ela começa contando, o prólogo é sobre a mãe dela que tem como no hospital, e ela vai falando da tentativa dela, dos 4 irmãos delas, tirarem a mãe dela no coma pra ver se a mãe dela iria acordar, dos irmãos, cada um falando umas coisas mais sensíveis, bonitinhas. Ela fala assim, mãe, pesei 40 quilos, tô pesando 40 quilos. E ela fala assim, poxa, nem mesmo essa brincadeirinha com meu peso foi capaz de acordar minha mãe. Então a gente vê como essas questões corporais de alimentação também marcaram muito essa relação dela com a mãe dela. Aqui no livro ela também fala sobre essa questão dela dela querer ser atriz, que esse nunca foi um sonho dela, que nunca foi um desejo dela, que ela se sentia desconfortável, mas ela fazia porque era o sonho da mãe dela, que era o sonho da mãe dela ser uma atriz mirim, ter fama, dinheiro, sucesso, só que os avós dela, no caso, os pais da mãe dela, não deixaram. Então ela acaba se tornando atriz mirim, seguindo essa carreira dela de atriz, para poder realizar um sonho que era da mãe dela e não dela. Ela até fala que ela tem 4 irmãos e a mãe dela insistia que ela e o Marcos trabalhassem como ator e que ela sentia inveja dos outros 2.
eu acho que é Justin e Scott, porque a mãe dela não obrigava os dois a fazerem isso. E ela comenta como ela odiava as aulas de teatro, que ela se sentia desconfortável nas aulas de teatro, que não era um ambiente que ela gostava. E ela também comenta que a mãe dela, para ela poder conseguir melhorar nos testes, ela comenta que a mãe dela colocou ela para poder fazer 14 aulas de dança. Gente, isso é surreal, mas ela fala que pelo menos nas aulas de dança, por mais que fossem muitas aulas, muitas coisas, ela se sentia mais livre, que ela podia movimentar seu corpo, fazer o que ela quisesse, sem que a mãe ficasse por perto observando, porque a mãe sempre ficava observando os testes dela, dando pitaco ali e ali. Já nas aulas de teatro, ela era livre, não tinha mãe dela para poder ficar observando, para poder ficar dando pitaco. E ainda sobre essa questão dela não querer ser atriz, essa foi uma questão que começou a ser um pouco mais conversada sobre isso nos dias atuais, porque a iCarly agora voltou no reboot com os personagens mais velhos, vendo outros dilemas, que voltou todos os personagens. A Carly, o Fred e o Spencer, que é o irmão da Carly, e teve essa grande expectativa, será que a Sam vai voltar ou não? Será que a Janet também vai voltar pra série ou não? Mas a própria atriz falou que não tinha interesse, que ela nunca gostava de atuar, e ela fazer isso realmente era mais uma pressão da mãe dela, e a gente vê isso realmente, como a mãe ficava assim, não, os meus sonhos são seus, você vai se tornar a querida atriz mirim, porque é meu sonho. A gente vê que a mãe dela às vezes também comparava ela muito a outros atores mirins da época, meio que querendo criar uma espécie de rivalidade. Ela falava muito da Dakota Fanning, que Dakota Fanning é isso, Dakota Fanning é isso. Fala até da Miranda, que fazia a Carly, que trabalhava com ela, a Carly falando, coitada da Miranda, esse personagem dela não tem uma personalidade tão forte como a Sam. Ficava meio que querendo criar algumas intrigas, mas ela fala que apesar desse comportamento da mãe dela, de às vezes falar muito da Miranda, ela fala de como essa amizade dela com a Miranda foi importante para ela nesse ambiente de iCarly que elas conviviam, que foi uma coisa que ajudava ela, a importância dessa amizade entre as duas. E ainda falando sobre esse tópico de iCarly, ela comenta sobre o diretor da série, que aqui ela não se refere a ele com o nome dele, acredito que talvez seja por alguma questão de não levar um processinho, alguma questão jurídica, não sei, mas dá a entender que ela tá falando sobre ele, que ela fala sobre o criador, que ela fala sobre o jantar que ela e a mãe dela foram ter na casa do criador, porque ele tinha interesse de lançar um show só dela, falando que ela é uma atriz mirim talentosa, que um dia ela poderia ganhar o Oscar, e que ele já tinha até um nome pro show, mas que teriam que esperar um pouco, porque no momento a iCarly tava tendo muito sucesso. E ela fala que o criador, se referindo ao diretor da série, ela fala assim, ele tinha dois lados, um é extremamente gentil, carinhoso, que te rasgava elogios, e o outro era muito mesquinho, horrível, que ele fazia crianças, adultos, homens, mulheres, ele fazia as pessoas chorarem, humilhava as pessoas. Então, por mais que às vezes ela quisesse ter essa validação de receber elogios, ela não se prendia muito a isso, porque no dia seguinte o cara podia chegar e humilhar ela. Então ela fala muito dessa distinção, que ele tinha duas personalidades bem distintas e bem marcantes, e que nesse ponto o criador lembrava um pouco a mãe dela nesse sentido de ser muito crítico, de humilhar as pessoas. E pra mim, sem sombra de dúvidas, uma das partes mais dolorosas de ler nesse livro é a parte em que a Janet fala sobre a questão da mãe dela dar banho nela. Primeiro já comecei a ficar desconfortável, porque a Janet fala que às vezes a mãe dela dava banho nela e no irmão dela, que tinha 16 anos. Então, imagina uma garota, uma pré-adolescente tomando banho junto do irmão, que já é um cara de 16 anos, mais desenvolvido, e que ela falou assim, que até o próprio irmão dela ficava envergonhado de às vezes ficar olhando pros pokémons no box chuveiro. Eu imagino quão desconfortável deve ter sido para essas crianças, que ela fala que a mãe dela tinha mania de querer dar um banho para poder fazer uns exames, para ver se não tava crescendo nódulos, de tocar ela de formas que ela não gostava, que ela se sentia incomodada, e sempre sob a justificativa de fazer exames. E eu parei aqui na parte em que ela tá há uns 3 anos gravando a iCarly, que ela tem uns 16 anos, e ela comenta que a mãe dela ainda tinha mania de dar banho nela, e como isso incomodava bastante ela. Então, realmente tem partes muito chocantes nesse livro, que você fica assim, horrorizado com o comportamento dessa mãe em relação à filha.
Gente, que ódio. Que ódio. Não do livro, porque o livro é perfeito, amei, mas é que eu terminei de ler esse livro depois de umas 2 horas, inclusive o vlog de leitura 24 horas virou vlog de leitura 2 horas, mas que ódio porque eu tinha gravado um mega discurso falando sobre o livro com vocês, como eu tinha gostado de várias questões, pontos que me chamaram a atenção, e no fim não salvou nada porque o celular tava com memória cheia, então perdi vários minutos que eu tinha falado, mas tudo bem, vou falar aqui de novo. Como eu disse, é um livro que eu acabei muito rápido, os capítulos são curtinhos, é uma leitura muito leve e fluida. Eu acho que em parte se deu por conta da tradução. Só conferir, tradução feita pela Soraya Borges de Freitas, que eu achei que tornou muito fluida a leitura. Os capítulos são pequenos, então é muito rapidinha essa leitura, embora os temas tratados aqui nesse livro não sejam fáceis, porque a Janet vai expor muito da relação com a mãe dela, que era uma relação muito abusiva, tóxica, controladora, que a mãe dela acabou desencadeando nela vários problemas, inclusive os problemas alimentares que ela fala aqui nesse livro, que ela teve anorexia, ela ficava com uma questão de eu tenho que ficar magra, dessa questão dela sempre estar se pesando, dela controlar demais o peso dela, o que ela comia. Ela também acabou desenvolvendo anorexia também um pouco mais adulta, inclusive aqui nesse livro fala um pouco do tratamento dela em relação a esses transtornos alimentares, essas questões dela. A gente vê que não é muito fácil, que ela vai procurar uma terapeuta, uma ajuda profissional. Inclusive, qualquer pessoa que esteja passando por algum problema, sejam parecidos com o dela, por serem de questões alimentares ou outros problemas, eu, por favor, peço, vão pedir ajuda profissional, que é muito importante, é necessário, por favor, peçam ajuda, procurem terapia, procurem uma pessoa especializada para poder ajudar vocês nessas questões. A gente vê que ela busca ajuda, ela fala assim, eu quero mudar por mim e não pelas outras pessoas, eu quero melhorar. E a gente vê que não é fácil dela rever várias questões do passado dela, de questões dela com a mãe dela, que ela foi vendo como isso marcou ela. Porque às vezes quando a gente tá vivendo aquilo, quando a gente é pequeno, a gente não percebe como isso vai impactar a gente no futuro. E eu falo isso porque eu voltei a fazer terapia, eu vejo que algumas questões que eu passei quando era pequena, eu não achei que impactei nada na minha vida, mas eu vejo que hoje, aos 25 anos, de fato, tem coisas que ainda me impactam, que ainda mexem comigo. Então a gente vê muito disso, dela buscando uma ajuda profissional, que isso acontece após a morte da mãe dela, de ela ir buscar ajuda, e que não é fácil, porque de fato lidar com a mãe dela foi muito complicado. Não só por essas questões dos transtornos alimentares que ela acabou desenvolvendo por influência da mãe, mas também por acabar seguindo uma carreira que ela não queria, que ela se sentia muito exposta, que ela se sentia desconfortável na rua quando as pessoas paravam ela, que ela até comenta que às vezes ela ficava um pouco desconfortável dos paparazzi ou das pessoas sempre relacionarem ela a Sam de iCarly, porque alguns atores na vida fazem papéis que acabam ficando muito marcantes, então você acaba associando esse ator a tal papel. Por mais que a pessoa possa ter feito outros 1000 papéis, aquele papel marcante as pessoas sempre vão associar. E no caso sempre associavam ela a Sam, falavam assim, meu Deus, é a Sam, a garota de iCarly, meu Deus, você vai me bater, e o frango frito. Então ela ficava um pouco sem graça diante disso. Ainda sobre essa questão de iCarly, da série, do criador, a gente vê que a série foi importante pra ela, pelo menos no sentido da amizade dela com a Miranda, que a gente vê que no final das gravações ela acabou chorando bastante, que ela se emocionou, mas ela não estava tão preocupada com como é que vai ser no futuro profissional daqui em diante, e sim pensando na amizade dela com a Miranda. E a gente viu como as duas se mantiveram próximas. Claro que com o passar dos anos, a vida vai passando, a gente vai envelhecendo, as duas acabaram se afastando um pouco, mas a gente vê como foi uma amizade muito importante para ela, uma pessoa fundamental na vida dela. E ainda falando um pouco dos bastidores de iCarly, ela conta que o criador da série, que ele ficava meio que rivalizando os atores de iCarly com o de Brilhante Vitória, falando, ai, vocês são muito certinhos, vocês não bebem, o pessoal de Brilhante Vitória bebe em grupo, eles são muito mais legais que vocês. Então ficava tentando criar uma rivalidade entre eles. E ela também comenta um pouco sobre as gravações de Sam Cat, como isso foi frustrando ela, porque inicialmente seria um projeto só pra ela, chamaria Just Bucket, aí virou Sam Cat, que ela falou até que foi um projeto muito mal desenvolvido para colocarem ela e a Ariana Grande atuando juntas. Ela fala que acabou sendo uma série muito mal desenvolvida, e ela fala que começou a se frustrar porque às vezes que nessa época a Ariana Grande estava no começo do estrelato da carreira pop dela, então diversas vezes a Ariana precisava se ausentar das gravações, faltar, e a pessoa falava, ai Janet, muito obrigada por ser compreensiva, muito obrigada por entender, mas no fundo ela ficava chateada com isso, e ela pensava, poxa, quando eu tava gravando a iCarly, recebi 2 convites pra poder atuar em filmes e o pessoal não me liberou. E pra ela o pessoal faz isso, e eles fazem isso pra ela. Ela até comenta que teve um episódio que
O pessoal coloca a Cat numa caixa, fala que a Cat vai passar o dia inteiro dentro de uma caixa, como a justificativa da personagem não aparecer no episódio, porque a Ariana estava gravando um show, participando de um show, de uma premiação, enfim. Então a gente vê como ela acabou se frustrando um pouco com isso, que as coisas não foram da forma que ela imaginava. E no fim, quando o show acabou, muitas pessoas acabaram culpando ela, falando que ela estava com inveja, que a Ariana Grande ganhava um salário maior, mas na verdade falaram porque os produtores teve questões de acusação de assédio sexual. Só que foi muito mais fácil culpar ela pelo fim da série, e ela fala que ao final de tudo o pessoal da Nick resolveu oferecer $300 mil pra ela nunca mais falar sobre a experiência de trabalhar na Nickelodeon ou o criador, do diretor da série, só que ela não aceitou esse dinheiro. E ainda bem que ela não aceitou, porque agora no livro ela está expondo várias situações. E além da cena em que ela reclama um pouco sobre a mãe dela dar banho nela, que foi um momento muito desconfortável de ler, eu fiquei em choque quando eu li alguns e-mails que a mãe dela chegou a mandar quando descobriu que ela estava saindo com o Joe, que pra mim foi uma relação bem problemática, porque era um cara de 32 anos com uma garota de 18 anos, e a gente também lê ele forçando ela a fazer certas coisas, que ele fica meio que forçando ela a fazer sexo oral, falando: eu sou um cara de 32 anos, eu não quero ficar dando beijinho, eu não quero ficar dando amasso, eu tenho necessidades. Dela meio que fazendo aquilo lá, meio que só seguindo as instruções, porque segundo ela é boa em seguir instruções, ela fez isso a vida inteira. E a mãe dela, quando descobre esse relacionamento, manda um e-mail xingando a filha dela de várias coisas, falando que era uma vadia, que era isso, que era aquilo. Fala assim: com amor, Deb, porque eu não sou mais sua mãe. Peça, por favor, manda a geladeira, manda um dinheiro que eu tô precisando comprar geladeira nova, isso. Então, realmente, da mãe dela ter essa questão muito controladora, às vezes meio narcisista, de não querer que a filha tivesse uma vida, levando uma vida, foi meio muito confortável. Também teve uma outra mensagem que a mãe dela culpou a Janet pelo câncer ter voltado, que a mãe dela teve câncer pela primeira vez quando a Janet tinha 2 anos, que a mãe dela teve câncer de mama. Inclusive a mãe dela falando que a Janet era chata durante esse período, sendo que era uma garota de 2 anos, que não tinha dimensão da doença da mãe, o que aquilo significava. Então realmente, cara, eu fiquei horrorizada com várias questões desse livro, com a forma que a mãe dela tratava. E cara, ainda bem que ela tá conseguindo ajuda, que ela tá podendo falar sobre isso, que ela tá buscando realmente uma ajuda profissional pra lidar com várias dessas questões que ela passou na infância e adolescência, e um pouco da vida adulta também. Então é isso, eu espero que vocês possam ter gostado desse vídeo, desse vlog, de conhecer um pouco mais sobre esse livro. Eu estou feliz que minha mãe morreu, então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvinha. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim mais gente conhece o canal, mais gente pode conhecer esse livro. Por mais que ele esteja já sendo muito falado, eu acho que vai ser ainda mais comentado, que mais pessoas vão estar falando sobre ele. Então compartilha, que isso ajuda demais o meu trabalho. E me conta aqui nos comentários se vocês já tinham lido esse livro, se vocês conheciam, se vocês têm vontade de ler. Me contem aqui que eu quero saber. E muito obrigada e até a próxima!